Vamos lá, João capítulo 20, a partir do versículo 19. Eu confesso para vocês que não consigo fugir desse assunto que nós temos ouvido muito ultimamente. Eu sou apaixonado por falar sobre igreja como uma comunidade mesmo que o Senhor fundou, como Jesus fundou. Então eu vou continuar falando um pouco sobre isso aqui hoje, dando continuidade às últimas palavras que nós temos ouvido nos últimos dias. Então eu queria compartilhar com vocês a partir aí do João capítulo 20, a partir do verso 19. Acharam? Amém? Então amém. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Verso 24: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se-lhes no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Verso 29 diz assim: Jesus lhes disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite nós mais uma vez somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, por termos esse privilégio, essa liberdade de nos reunirmos em Teu nome, para buscar o Senhor, para nos alimentarmos da Tua palavra juntos, para exaltar o Teu santo nome. E oramos, Senhor, gratos por ter acesso à Tua palavra de forma tão fácil, de forma tão prática. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da Sua palavra. Agradecemos porque o Senhor fala conosco na Sua casa. E o Senhor aproveita sempre o momento em que temos aqui em comunhão para falar conosco algo diferente, algo novo e se revelar a nós mais uma vez. Oramos, Pai, para que essa palavra que ouviremos aqui hoje seja realmente como uma semente lançada aos nossos corações e que possamos ouvir, entender, receber a Tua palavra e que essa boa semente gere frutos dentro de nós e também através das nossas vidas. Essa é a nossa oração nessa noite. Gratos mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Tá. Qual que é o propósito da sua vida? Essa é uma pergunta extremamente filosófica. Muita gente fica se perguntando a respeito disso. Muitas pessoas mudam essa resposta com o tempo. Inclusive até é natural que isso aconteça em algumas ocasiões. Mas espero que você já tenha parado para pensar sobre isso, que é um pensamento muito importante a ser feito. Muitas pessoas respondem isso de forma mais rápida. Ele fala: poxa, o propósito da minha vida é cuidar da minha família. O propósito da minha vida é cuidar das pessoas que estão aqui ao meu lado, meus irmãos, meus familiares,
os meus filhos. O propósito da minha vida é ser bem-sucedido. O propósito da minha vida é fazer dinheiro, conquistar bens. Talvez seja esse o seu pensamento hoje. Para alguns pode ser que o dinheiro em si seja o propósito de vida. Algumas pessoas correm atrás do dinheiro como se fosse realmente ali o fim de todas as coisas, se fosse o propósito de suas vidas correr atrás do dinheiro. Mas eu sinceramente acho que esse aqui especificamente um dos mais tolos possíveis. Porque dinheiro, claro, que todo mundo fica feliz em receber dinheiro. Dinheiro pode sim ser uma fonte ali de trazer felicidade. Tem gente que diz que não, mas eu acredito que sim. Porque se você ficar triste quando recebe um dinheiro ali, fica tranquilo, eu boto meu Pix no telão depois, ao invés de ser de oferta, eu boto o meu Pix, você manda para mim, que eu fico feliz se você mandar dinheiro para mim. Não fico triste não, fica tranquilo. Mas a questão toda é, muitas pessoas depositam sua alegria, seu propósito de vida no dinheiro, o que é realmente muito tolo e muito vão, inclusive, muito vago pensar dessa forma. Vou te ajudar a pensar por quê. Quem iria ficar feliz aqui se recebesse uma maleta com 10 milhões de reais? Pouca gente levantou a mão, então se alguém receber, a gente divide em poucos aqui, né? Fica mais tranquilo. Vou perguntar de novo aqui. Quem iria ficar feliz se recebesse uma maleta com 10 milhões de reais? Tem gente quase sapateando aqui, dando glória. É só uma pergunta mesmo para a gente refletir, beleza. Mas e se eu disser para você, se você receber esses 10 milhões de reais e você não vai poder gastar com absolutamente nada? Você vai estar com 10 milhões de reais numa maleta, passeando pelo deserto do Saara, sozinho, sem nada e sem ninguém. Faria algum sentido esse dinheiro para você? Não faria. O que nos fica muito claro que o dinheiro por si não é propósito. O dinheiro por si não é realmente a fonte da felicidade, ou não é o resultado das coisas. O dinheiro é um meio para o qual nós alcançamos algumas coisas na nossa vida e conquistamos algumas coisas na nossa vida. Mas de uma forma ou de outra, ter o dinheiro como propósito de vida também é uma perdição para a gente. Uma perdição. Pessoas que pensam dessa forma, em algum momento, vão se perder, vão se ludibriar, vão tomar decisões equivocadas por pensar que o dinheiro é o fim de todas as coisas. Então, eu estou falando de tudo isso com relação a propósito de vida, porque é algo que eu imagino que essa galera desse texto que nós lemos agora estava refletindo muito sobre qual que era o propósito da vida deles depois que Jesus tinha morrido. O contexto dessa passagem que nós lemos aqui no Evangelho de João é justamente pouco depois que Jesus tinha sido crucificado, tinha morrido ali, e alguns já tinham até visto ali, tinham tido um contato com Jesus depois da sua ressurreição, mas a maioria ainda não. Então imagino eu que eles estavam ali reunidos, inclusive eles estavam com medo. O texto diz que eles estavam escondidos dos judeus, estavam num lugar trancado, escondidos dos judeus, e ali eles ficam realmente tentando se proteger daquilo que os judeus poderiam fazer com eles. Então eu imagino, tá? Eu estou deduzindo isso aqui de acordo com o que eu entendi do texto, do contexto que nós estamos lendo aqui, que os discípulos eles ficaram meio sem sentido na vida deles. Eles ficaram 3 anos acompanhando Jesus, acompanhando o ministério de Jesus, fazendo parte do ministério de Jesus, acompanhando os milagres de perto, vendo tudo que Jesus tinha feito, tudo que Jesus fazia. Eles estavam ali realmente cara a cara com tudo que estava acontecendo. Inclusive eram muito usados para que os milagres acontecessem, como na multiplicação dos pães, por exemplo. Jesus usa os discípulos para que os cestos fossem ali distribuídos, o alimento fosse distribuído. Então eles foram sim canais de muitos dos milagres que Jesus operou durante o seu tempo, durante o seu ministério aqui na terra. Mas mesmo Jesus, durante esses 3 anos de ministério junto com seus discípulos, tendo explicado e mostrado qual que era o propósito tanto da sua vinda, Jesus explicava isso claramente, qual que era o propósito da sua vinda, e também explicava qual que era o propósito deles ao estarem sendo seguidores de Jesus. Era muito claro. Quando a gente acompanha dentro dos evangelhos essas mensagens que Jesus passa para os seus discípulos, fica muito claro. É muito claro entender que Jesus tinha um propósito para os seus discípulos e que eles sabiam qual era a missão que eles deviam seguir, aquilo que eles deviam viver a partir daquele momento. Mas por alguns acontecimentos, por todos a tensão talvez que eles viveram durante aquele momento ali de crucificação de Jesus,
a perda ali, realmente, inicialmente a perda do homem mais importante que eles tinham ao redor deles, que eles viam como um Messias, e ele morreu, e agora, o que a gente vai fazer? Então, o que acontece aqui é que Jesus aparece para eles. Jesus aparece para eles em dois momentos específicos aqui, duas ocasiões bem especiais. Na primeira, eles estavam ali, os dois contextos são bem parecidos, esses dois encontros, mas no primeiro, estava uma galera, alguns dos discípulos reunidos dentro de uma sala, e Jesus chega, fala aí, paz seja com vocês. Rapaz, olha aqui, ó, sou eu mesmo, estava ali com os furos nas mãos, na lateral também, por causa da lança que ele recebeu aqui. Então ele mostra isso para os seus discípulos, mostrando que realmente era ele, porque eu acho que Jesus lembrou da outra vez que eu fui andando sobre as águas, essa galera achou que eu era um fantasma, então eu vou avisar aqui logo, né? Vai saber que esses caras vão pensar. Então Jesus mostrou ali suas mãos, mostrou as suas marcas, e tem um momento aqui muito marcante, muito interessante, que Jesus vai e fala: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aqui Jesus está mais uma vez trazendo à tona, relembrando aos seus discípulos qual que era o propósito da vida deles, qual que era o propósito deles continuarem sendo seguidores de Jesus, mesmo que Jesus estivesse já prestes a voltar aos céus. Então, aqui Jesus vem nessa ocasião, mas o famoso Tomé, que é muito conhecido pela sua falta de fé na maioria dos casos, você tem a fé que nem de Tomé. Normalmente isso é uma grande ofensa, você já foi ofendido dessa forma e não entendeu o porquê, agora você já sabe, porque Tomé é conhecido por ser um homem de pouca fé. Pouca fé, não consigo evitar esse trocadilho, mas não vou fazer aqui, tá? Então era um homem que tinha pouca fé e por causa disso ele foi conhecido justamente por isso. Mas aí o que acontece? Seus discípulos ali, os discípulos de Jesus, chegam para Tomé e falam: Tomé, a gente viu Jesus, cara, a gente viu o Senhor, ele ressuscitou, ele está aqui, passou no nosso meio, ele veio aqui na sala, estava aqui com todo mundo viu o Senhor. Mas Tomé, não, duvido, só acredito vendo. Sabe esses memes da internet? Só acredito vendo, eu vendo. Meu Deus, foi exatamente isso que aconteceu com Tomé aqui. Então Jesus aparece mais uma vez, numa ocasião que Tomé estava presente. Aí Tomé ainda fala, né? Eu só vou acreditar se eu tocar na mão dele, se eu ver ali os furos nas mãos, se eu ver o furo do lado dele, aí eu vou acreditar que é Jesus mesmo, porque senão esses caras estão tudo viajando, achando que é o mesmo fantasma que estava lá, andando sobre as águas. Mas aí acontece, Jesus aparece de novo, quando Tomé estava presente. Aí Jesus chega e vai direto para Tomé, fala: Tomé, olha aqui de novo, ó, minhas mãos marcadas, na lateral também marcada, pode tocar aqui, encosta para você ver que é de verdade. Jesus mostra isso para Tomé, e Tomé tem uma das respostas mais marcantes dentro dos evangelhos, uma resposta com relação a Jesus. Tomé olha para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Essa é uma afirmação que para nós hoje é muito simples de se falar. Jesus é Deus, claro, mas principalmente naquele momento, naquela ocasião, naquele tempo, confessar Jesus como Deus, como Filho de Deus, para muitos era um escândalo absurdo. Inclusive foi o motivo de todos os discípulos de Jesus terem sido perseguidos e da sua maioria ter sido morta, ter sido realmente sacrificada ali como mártires, e acabaram se tornando, porque eles declaravam que Jesus era Deus, era o Filho de Deus. Então aqui Tomé ele faz essa afirmação que realmente é muito marcante, até mesmo dentro da teologia. Quem estuda teologia, os nossos alunos aqui do seminário, com certeza já ouviram ou vão ouvir ainda um pouco sobre essa afirmação e quão importante ela é dentro do nosso conhecimento a respeito de Deus. Então ele faz essa afirmação e Jesus fala: então você só está acreditando porque você está vendo. E ainda fala: bem-aventurados são aqueles que creem e não me viram, que não me viram, mas mesmo assim creem. Então o texto continua ali falando algumas outras coisas, mostrando realmente, termina esse capítulo falando que tinham muitas outras coisas para serem escritas e para serem registradas aqui nesse texto, nesse livro como um todo, mas foram registradas aquelas que foram importantes para nós estarmos aqui hoje falando disso. E eu queria compartilhar com vocês hoje uma mensagem pensando nisso,
entendendo que, como os discípulos talvez tenham se perdido no seu propósito, como discípulos de Jesus, tenham esquecido disso. Talvez você esteja passando pela mesma coisa. Talvez você já tenha vivido um momento muito mais íntimo do Senhor, muito mais perto de Jesus, mas por alguns acontecimentos, talvez você tenha se afastado, talvez você hoje se sinta distante de Jesus, talvez hoje você se sinta distante do seu propósito, mesmo você sabendo qual ele é, talvez hoje você se sinta distante dele. Então eu queria, não só você como pessoa individual, mas também compartilhar, entendendo nossa visão como igreja, qual que é o nosso propósito, com relação àquilo que Jesus nos diz, com o nosso relacionamento com ele, e com relação àquilo que ele nos deixa como uma missão. Então, qual que é o propósito da vida da igreja em Cristo? Todos os propósitos que eu for trazendo aqui, certamente eles têm tudo a ver com a nossa fé em Jesus e de como nós aplicamos essa fé de verdade ali na prática. Aqui a gente vê isso como um tema bem interessante nessa passagem, justamente por causa da aparição de Tomé, que ele é ali provado na sua fé e Jesus chama a atenção dele com relação a isso. Então, qualquer coisa que eu trouxer aqui, entendendo realmente a respeito do propósito da vida, não só você como indivíduo, mas como igreja, é primordial colocar a fé como o parâmetro para tudo isso. Então, primeiro ponto, primeiro motivo, primeiro propósito que eu entendo que a igreja tem em Jesus é crer no chamado que Jesus nos deu. Porque aqui no texto nós lemos, no versículo 21 e 22, eu vou ler mais uma vez aqui com vocês, diz o seguinte: e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Essa passagem é mais ou menos a referência da grande comissão dentro do Evangelho de João. Para quem não sabe, a grande comissão é a passagem onde tem a mais comum de ser lida, mais comum de ser recitada, no Evangelho de Mateus, onde diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por aí vai. Então, essa é a grande comissão, é o grande envio que Jesus deu para os seus discípulos, não só para os seus discípulos lá naquele momento, mas para nós também, como seus seguidores até os dias de hoje. E aqui no Evangelho de João, essa aqui é uma referência a essa grande comissão. Jesus chega diante dos seus discípulos e fala: assim como o Pai me enviou à terra, assim também eu envio vocês. Alguns capítulos antes desse evangelho, aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, vai mostrar um momento em que Jesus está conversando com o Pai, e eles conversam ali nesse momento de oração, e Jesus fala que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. E Jesus mostra que também nosso propósito como igreja, ele nos envia assim como o Pai enviou Jesus. Eu não sei se vocês sabem, acredito eu que saibam, porque eles estão aqui na igreja hoje, acredito que a maioria de vocês sabe, mas o motivo de Deus ter enviado Jesus está bem claro lá no Evangelho também, no capítulo 3, versículo 16. Eu acho que vocês conhecem esse texto, João 3,16. Porque Deus, de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Então, o propósito de Jesus ter vindo ao mundo, ele realmente foi dado, foi enviado ao mundo para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, e para que todos cresçam que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador das nossas vidas. E aqui Jesus, ele passa o bastão para a gente, ele passa essa responsabilidade para nós. Óbvio que nós não temos o poder de morrer por ninguém e libertar dos pecados. Isso Jesus já fez por nós, amém? Jesus foi o sacrifício pleno que precisava ser feito pelas nossas vidas, amém? Então ele nos substituiu ali, mas ele veio também como uma referência para nós, um exemplo para nós seguirmos. Então Jesus, ele traz o nosso propósito de vida para continuar aquilo que ele fez na terra. E Jesus ainda fala que coisas maiores nós faríamos. Olha que marcante isso, que incrível é isso. Porque aqui no Evangelho de João também, nos últimos 2 versículos, se quiser abrir, se tiver com sua Bíblia aberta, acompanha comigo também, capítulo 21, no versículo 24 e 25, cara, eu acho esse final aqui do capítulo muito, muito marcante, muito legal. É, de certa forma aqui o testemunho de João falando.
Este é o discípulo que dá testemunha a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Último versículo do Evangelho de João, olha isso. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Cara, isso aqui tem muito peso para mim. Se tivesse sido escrito tudo aquilo que Jesus fez durante sua passagem aqui na terra, que durou 33 anos, mas de ministério 3 anos, cara, não ia caber nas bibliotecas do mundo aí. Olha que intenso que é falar isso. E aí Jesus vem e fala: coisas maiores vocês vão fazer. Isso é muito forte. Isso aqui é muito intenso, mesmo. E nessa passagem a gente enxerga Jesus trazendo de volta os discípulos o propósito de vida deles, o propósito que eles deviam seguir. E é muito marcante também ver que dentro dessa passagem, dos versículos 21 e 22, é a apresentação aqui também da Trindade. A Trindade se apresenta aqui dentro de todo o plano de salvação que o Senhor quer nos ensinar, quer nos mostrar, e quer que a gente cumpra realmente com essa missão que Ele nos deu. Ele fala que o Pai o enviou, então o Pai enviou o Filho nos enviou, e no fim Ele ainda diz que Ele nos dá o Espírito Santo, para que tudo isso acontecesse. Então, quando Jesus volta aos céus, Ele vem, morre por nós, passa um tempo aqui, morre, Ele ressuscita, e passa um tempo aqui, depois volta aos céus. Ele não nos deixa desamparados, Ele não nos deixa sozinhos. Ele nos envia o seu Espírito. Ele envia o Espírito Santo para que a gente pudesse cumprir plenamente aquilo que Ele nos enviou para cumprir. Então, crer no chamado que Ele nos deu é a primeira coisa para nos trazer de volta o propósito de vida que a igreja tem. E esse propósito não fui eu que determinei para você, não foi o apóstolo Luciano que determinou o propósito da igreja semear, não, foi o próprio Cristo. O Senhor da igreja determinou qual que é o propósito da igreja. E a gente só consegue cumprir esse propósito se a gente crer nesse chamado que Ele nos enviou. Eu estou sendo claro? Vocês estão conseguindo me entender? Vocês estão comigo? Estão acordados, gente? Amém. Então, crer nesse chamado é essencial para a gente entender de forma clara, e não só entender, porque entender às vezes é até mais simples, mas colocar em prática e viver o chamado que o Senhor tem para nós. Assim como o Senhor, Deus, o Pai, enviou Jesus, Ele nos envia, Ele nos traz o Espírito Santo para cumprir tudo aquilo que Ele nos enviou a fazer. Amém? Amém. Além de crer no chamado que o Senhor nos enviou, nós também temos a grande necessidade de reconhecer a autoridade de Jesus. Jesus, Ele foi visto por muitos como um profeta, foi visto por alguns como um herege, uma pessoa que estava trazendo heresias para o seu tempo. Jesus foi visto por alguns como mais um profeta, ou mais um ídolo talvez. E é até importante que Jesus ele pergunta isso aos seus discípulos. E daí vem uma passagem também muito marcante, onde ele pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? E vem Pedro e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, aqui nessa passagem de Pedro, sim, ele está ali reconhecendo quem Jesus é, a autoridade que foi dada a Jesus, como o próprio Deus que veio, como o verbo que se fez carne. Aqui no Evangelho de João a gente vê isso mais uma vez, quando Tomé reconhece quem Jesus é, porque Jesus aparece mais uma vez ali para os seus discípulos como um todo, e aparece também a Tomé, de forma mais intensa ali para Tomé, direta para Tomé. E Jesus mostra as suas marcas, Jesus mostra ali que realmente era Ele, que não era fantasma, coisa nenhuma, que não era invenção, que não era chacota dos outros discípulos, que talvez Tomé tenha pensado isso. Será que os outros caras aí estão querendo zoar com a minha cara? Estão falando que Jesus voltou, que Jesus apareceu aqui, só para eu ficar me sentindo mal porque eu não estava aqui? Só porque eu faltei reunião, Jesus veio e eu fiquei perdido nessa. Aí Tomé: não, só acredito vendo, só se Jesus vier aqui, se eu tocar nele eu vou acreditar mesmo. Aí Jesus vem, aparece para ele, mostra as marcas, e vem aqui, o meme veio daí, tá? Só acredito vendo, Tomé vendo. Meu Deus, é justamente o que ele fala: Senhor meu e Deus meu.
Aqui Tomé reconhece de forma muito clara e de forma muito intensa também que Jesus é o Filho de Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos e vive eternamente, amém? E vai voltar para nos buscar, amém? E aqui Tomé reconhece isso, reconhece essa autoridade foi dada a Jesus ali. E é muito marcante também, muito interessante ver que em todo o Evangelho de João, Jesus ele se mostra dessa forma como Deus, ele se mostra como nosso Salvador em várias passagens, em vários momentos. Aqui só demorou para Tomé realmente reconhecer. Foi um delay ali que deu na cabeça de Tomé, que não sei porquê, que mesmo com esse tempo todo que acompanha Jesus, não tinha reconhecido isso ainda, mas ali ele reconhece finalmente. Mas em alguns momentos bem legais, assim, dentro do Evangelho de João, nós vemos, se não me engano, 23 vezes Jesus declarando: eu sou. Esse eu sou, quando ele fala em vários momentos, é uma referência direta àquilo que Deus fala para Moisés, ali no Monte Horebe. Quando Moisés chega diante ali da sarça que estava aparecendo, queimando, ele chega ali, ouve uma voz, leva um susto com tudo que estava acontecendo, e ele ouve ali a voz de Deus. Deus fala com ele, e Moisés fica na dúvida: mas beleza, quem que é esse Deus? O que eu vou falar para os outros? Eu ouvi quem aqui? E o Senhor Deus se revela a ele falando: eu sou o que sou, eu sou o Deus de Israel. E esse eu sou, ele é repetido aqui por Jesus em várias ocasiões, mas tem algumas ocasiões que são aqui bem conhecidas, bem mais marcantes assim, são mais lembradas na maioria das vezes, onde Jesus fala: eu sou o pão da vida, aquele que traz a provisão, aquele que traz o alimento, aquele que sustenta. Eu sou a luz do mundo, aquele que aponta o caminho, aquele que dá direção. Depois ele ainda vai passar isso também para nós: vocês são a luz do mundo. Então, quando ele traz essa referência para ele está se mostrando, trazendo para nós a relação de um Deus Salvador, essa autoridade que Jesus tem. E continua, tem vários outros momentos onde fala: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus fala isso em vários momentos, e ele fala isso justamente para trazer essa conexão conosco, com seus discípulos, com seus seguidores, mostrando que ele não está aqui simplesmente para ser aquele Deus distante que muitas pessoas acham que ele é, mas para ser aquele Deus que é não só Salvador das nossas vidas, mas também é Senhor das nossas vidas. Todas as vezes que a gente declara isso, que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, muitas vezes a gente ignora uma das partes, ou ignora a parte do Senhor ou a parte do Salvador, e que é só um dos lados, ou sei lá, que a confusão que passa na cabeça das pessoas às vezes com relação a isso. Muitos creem em Jesus ali, reconhecem Jesus como seu Senhor e seguem sim os seus princípios, seus mandamentos, seus ensinamentos, mas às vezes correm atrás da salvação como se não fosse sido algo que Jesus nos proveu. Você não é capaz de encontrar a sua salvação sozinho. Jesus é o caminho da sua salvação. Jesus é a única fonte de salvação para a sua vida. Não existe outra. Não existe outro lugar para você encontrar a salvação se não for em Jesus. Ele fala sobre isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único lugar, ele é o único caminho. Mas além de ser também nosso Salvador, ele é nosso Senhor, e essa autoridade de senhorio de Jesus nós temos que reconhecer, porque é através desse reconhecimento da autoridade que Jesus tem na nossa vida, sobre a nossa vida, que nós temos a sensação do temor realmente. Porque se a gente não reconhecer que existe autoridade em Jesus, que temor que vai existir em nós? Que temor que vai ser gerado no nosso coração de estar aqui na casa do Senhor com a intenção realmente de buscar Ele, de exaltar o nome dEle, e não ficar só de rolezinho, só vir pelo amigo. Quando a gente reconhece a autoridade de Jesus, as coisas fazem mais sentido para nós. O propósito da igreja faz mais sentido quando a gente entende a autoridade que Jesus tem sobre nós. Quando a gente tem acesso à palavra dele, não só como um livro aleatório que a gente consegue encontrar em qualquer lugar, que tem um aplicativo no celular. Não é um livro aleatório,
mas é a palavra de Deus onde nós conhecemos a respeito desse Jesus. Quando a gente reconhece a autoridade que Jesus tem, nosso propósito como igreja fica muito mais claro. A gente entende realmente o que deve ser feito, para onde devemos ir, quais os passos devemos dar. Se a gente não reconhecer, tudo fica realmente muito aleatório. Aquela vibe, deixa a vida me levar, deixa acontecer. Você tem um monte de coisa aqui, né? Deixa acontecer. Vida, eu nem conheço essas músicas, não. Só falei, foi automático aqui, mas tá bom. Mas no geral, tem gente que vive assim. Tem gente que vive assim realmente. Mas a partir do momento que nós temos esse reconhecimento da autoridade de quem Jesus é, aí realmente a gente segue no padrão que Ele nos ensina a viver realmente. Porque aqui Ele nos dá esse passo a passo, Ele nos dá aqui essa direção. Inclusive Ele fala: bem-aventurados, alegres são, felizes são, abençoados são aqueles que não me viram, mas que creram mesmo assim. E nós estamos aqui hoje porque cremos, amém? Só estamos aqui hoje por isso. Talvez você tenha sido convidado por alguém e talvez nunca tinha sido uma coisa que você parou para pensar, parou para analisar. Será que essa verdade, essa história toda sobre Jesus é verdade? Será que tudo isso que essa pessoa que me convidou vive é de verdade mesmo? Eu digo a você que se essa pessoa que te convidou, ou a pessoa que está do seu lado aí, já reconhecer a autoridade que existe em Jesus, no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, ela com certeza entende, tem o temor dentro de si, que vem de Deus, para cumprir aquilo que Ele nos chamou, e para viver o propósito para o qual Ele nos chamou e também nos enviou. Amém? Então, além dessa parte de crer nesse chamado que Ele nos deu, além de também reconhecer a autoridade que foi dada a Jesus, que é dele até hoje, será eternamente, que Tomé reconheceu. Além disso, outra coisa essencial para nós entendermos qual o nosso propósito de vida como igreja é também buscar conhecer a pessoa de Jesus. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, né? Simplesmente reconhecer a autoridade, conhecer Jesus. Não é necessariamente a mesma coisa. Porque talvez você conheça Jesus de ouvir falar aqui na igreja, está todo culto aqui, eu venho domingo, eu venho quarta, eu vou na célula terça-feira, eu venho culto de manhã, de tarde, de noite. Olha só, tem culto aberto para eu vir. Então venho em todos os cultos, venho em todos os eventos, não perco nada, e ainda em casa eu leio a Bíblia. De vez em quando eu leio a Bíblia ali, vejo um vídeo na internet sobre Jesus, posto coisa no Instagram, com legenda lá: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou coisas do tipo, bota na legenda lá do Instagram. Tem essas referências todas a respeito da Bíblia e de Jesus, mas ainda não teve uma experiência pessoal com Ele. Isso é muito diferente. Aqui no texto, do versículo 30 em diante, vai dizer: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Aqui, eu entendo que essa passagem ficou assim registrada para nós entendermos que tudo que está sendo registrado na Bíblia não é só para a gente ler como uma historinha, não é só para ler para as criancinhas ali, para aprenderem sobre a Bíblia. Tudo isso tem um propósito final. Lembra que eu usei aquela referência do dinheiro, que o dinheiro não é um fim, que o dinheiro é um meio para se alcançar algo? Aqui a Bíblia não é o fim. Você vir para a igreja não é o fim. Você estar em todos os eventos da igreja semear, da igreja, seja qual for que você frequenta, não é o fim. Existe um propósito nisso. Tudo isso é um meio. A igreja é um meio. E para quê? Para conhecer Jesus. E para fazer Jesus conhecido. A palavra de Deus, ela mostra de Gênesis a Apocalipse quem Jesus é. Revela Jesus a nós. Mostra qual foi o seu papel. Mostra qual foi a sua jornada na terra. E mostra qual será o final da história. A Bíblia é um meio que nós temos
para conhecer Jesus. Vocês têm noção de quão importante isso é? Por isso que toda vez que eu leio um texto, tenho esse momento de oração, eu não perco a oportunidade de orar agradecendo a Deus por essa liberdade que nós temos, da facilidade de acesso que nós temos à palavra. A gente não tem noção da quantidade de pessoas que morrem todos os dias, simplesmente por segurar uma Bíblia na mão. Quantas pessoas, inclusive, morreram na história da igreja, para que você hoje pudesse ter uma Bíblia no seu colo aí, para que você hoje tivesse uma Bíblia no seu celular, em todas as versões que você quiser, inclusive, em português, inglês, espanhol, qualquer idioma que você quiser, você consegue um aplicativo da Bíblia que tem para te mostrar. Muitas pessoas sofreram, morreram e sofrem e morrem até hoje, para que você tenha esse acesso hoje. Esse é o meio para nós conhecermos Jesus. O Evangelho de João é sem dúvida um dos evangelhos, sem dúvida assim, o evangelho que mais revela Jesus como o Filho de Deus, como o Deus vivo. Ele já inicia falando que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, fala tudo sobre isso, mostrando realmente quem era Jesus. Do início ao fim, o Evangelho de João, com muita intensidade, mostra quem é a pessoa de Jesus, como homem e como o próprio Deus que habitou no nosso meio. Se você não conhece Jesus, a sua vida não faz sentido. Se você se diz cristão e não conhece o seu Cristo, a sua vida não está fazendo sentido. Isso não deve ser para você um motivo de desespero, porque, graças a Deus, você tem a oportunidade de mudar isso. Você tem a oportunidade de tomar uma decisão, de a partir de agora buscar conhecê-lo. Não é algo que tem acesso difícil, não é algo que é difícil de ser alcançado. É muito simples. Pode não ser fácil, mas é simples. Você tem a Bíblia na sua mão, você tem a Bíblia no seu celular, você tem pessoas ao seu redor que, querendo ou não, revelam Jesus para você. Essa igreja tem o papel de revelar Jesus aonde quer que vá. A gente não é igreja sozinho, nós sabemos disso. Nós somos igreja juntos. Mas onde quer que você esteja implantado, seja numa faculdade, numa escola, num curso, num trabalho, seja onde for, você está ali com uma extensão da igreja para revelar Jesus às pessoas. Talvez você seja a única oportunidade de uma pessoa conhecer Jesus. Talvez você nunca tenha parado para pensar isso, mas é bem possível que isso esteja acontecendo ao seu redor. Você esteja num lugar onde ninguém crê. Você esteja num lugar onde ninguém acredita em Jesus, que ninguém professa a sua fé. E você tem ali a oportunidade, você tem ali não só a oportunidade, mas também a responsabilidade de mostrar Jesus para essas pessoas. E como é que você vai mostrar um Jesus que você não conhece? Aí está o grande desafio da igreja, aí está o grande desafio da vida cristã. Buscar conhecer a Jesus e manter conhecendo Ele cada dia. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito da igreja de Deus. Literalmente, Jesus funda a igreja para que o Evangelho, a boa notícia que é Jesus, o Filho de Deus, veio à terra, veio ao mundo e morreu por nós. Essa é a boa notícia, esse é o grande evangelho. Então a igreja é fundada com esse princípio, com esse propósito: conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. É difícil às vezes, é realmente desafiador, mas quando a gente faz isso junto é muito mais fácil, também muito mais prazeroso. Muitos comparam ou, sei lá, acabam querendo condicionar a igreja a coisas que são limitações, mas a verdade não nos limita, ela nos liberta. Estar aqui, conhecer a Jesus, conhecer a palavra, estar na igreja, não te limita em nada. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Eu ouço meu pai a vida inteira. Você pode fazer o que você quiser, só não pode pecar. Esse é o nosso grande desafio.
É simples falar assim. Mas nós, como igreja, quando fazemos isso juntos, é muito mais fácil. E é muito mais prazeroso. Como é bom viver como igreja. Como é bom poder contar com outras pessoas, confiar em outras pessoas. E se você está aqui hoje, você tem essa oportunidade também. Queria te convidar a ficar de pé. O nosso propósito de vida como pessoa e como igreja, como eu falei, depende de 100% da forma que nós olhamos para a pessoa de Jesus de verdade e para como nós olhamos para a palavra dele, para tudo aquilo que ele nos deu como direção, como ensinamento. Então queria que você fechasse seus olhos hoje, nessa noite, e que você não esperasse eu orar ou falar alguma coisa, mas que se você entendeu essa palavra, eu espero muito que você tenha entendido. Se você entendeu essa palavra, gostaria muito que você parasse um momento para refletir sobre a sua vida. A pessoa que está do seu lado hoje não importa em nada para como você conhece Jesus agora. A sua experiência com Jesus é individual. Assim como foi para os discípulos, cada um viu Jesus de uma forma, cada um teve uma experiência pessoal com Jesus de uma forma, e assim você também tem essa oportunidade hoje, de ter a sua experiência única e exclusiva com Jesus. Não precisa de música tocando, não precisa ter um perdzinho no fundo para você se sentir num ambiente agradável. Basta você buscar isso. Então feche seus olhos, não fica olhando para mim agora. Peça ao Senhor para que Ele se revele a você, porque Ele faz isso. Ele se revelou aos seus discípulos lá atrás, se revelou a Tomé, se revela a nós todos os dias, através da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Jesus se revela a nós todos os dias, pode se revelar na sua vida hoje, de forma especial. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco, o Senhor se revela a nós através da Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. Eu queria, Senhor, que nessa noite, queria te pedir, Jesus, para que se revele a cada um dos meus irmãos aqui, que realmente querem, que creem no Senhor, reconhecem a Tua autoridade e desejam te conhecer mais. Jesus, se revele a cada um aqui, de forma que surpreenda cada um, mesmo que de forma simples. Fale, Senhor, os corações aqui agora, e não como um jargão, mas que todos aqui possam sair daqui de uma forma diferente da forma que entraram, e que seja de forma real, Senhor. Jesus, se revela a nós mais uma vez. Queremos te conhecer cada dia mais. Queremos conhecer mais a Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Queremos te obedecer nos mínimos detalhes e viver, Jesus, como o Senhor viveu e foi um modelo para nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado pelo irmão que está ao meu lado, pelos meus irmãos que congregam junto comigo, que são igreja junto comigo. Obrigado pela minha célula, pela minha macro, pelos meus líderes, que o Senhor usa para revelar Jesus, para se revelar a nós. Pai, nós oramos e te pedimos que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, nos deixe, Senhor, mais atentos para reconhecer onde o Senhor está, para reconhecer o Senhor nos mínimos detalhes do nosso dia a dia,
para reconhecer a Tua mão movendo nas nossas vidas e guardando as nossas vidas. Obrigado por todos os livramentos. Obrigado, Jesus, porque mesmo quando não vemos, o Senhor se revela também. Aumenta, Senhor, a nossa fé nessa noite, para que não seja necessário ver sinais para crer que o Senhor está no nosso meio. Que não seja necessário, Senhor, ver movimentos ou moveres para reconhecer que o Senhor está no nosso meio. Como a Tua palavra diz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós queremos Te ver, mas independente disso, nós cremos no Senhor. Cremos na Tua palavra, cremos na Sua autoridade e cremos que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Revela isso para nós a cada dia, de forma clara, Senhor, e transparente. Todos nós possamos entender e colocar em prática aquilo que o Senhor quer de nós. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite. Felizes e agradecidos ao Senhor.